Olá pessoal, tudo bem? Vamos dar continuidade aqui às nossas videoaulas de Sociologia do terceiro ano, tá? Lembrando que a aula passada a gente terminou nesta parte aqui na página 271, quando a revista estava falando sobre a questão de terras aqui no Brasil, e aí chegou na questão sobre o movimento dos sem terra. Foi feito um pequeno histórico da fundação do movimento sem terra, até chegar nessa parte aqui, no caso essa aqui, que fala sobre as reportagens das revistas e como determinados veículos de imprensa têm uma visão política e elas acabam transpassando essa visão política, tá? Então, por exemplo, ele coloca aqui que a revista Veja, ela coloca nos seus editoriais e julgava as pessoas e o movimento dos sem terra já como criminosos, tá? Então, a gente vai ver aqui que não era uma questão isenta. Ainda mais que o jornalismo ele prega que deve se passar a notícia de maneira isenta. Essa revista já fazia um julgamento de valor na sua notícia, colocando eles como criminosos, tá? Então, vamos ver aqui, né? A gente viu que nessa luta pela terra no Brasil, uma das armas do movimento dos sem terra é a ocupação de terras que eles alegam serem improdutivas, tá? Então eles ocupam essa terra para tentar forçar com que o governo consiga a desapropriação dessas terras para formarem ali assentamentos de famílias que vão sobreviver da agricultura, tá? É uma forma de luta deles, ok? Então vamos continuar aqui o capítulo, vamos ler aqui, ó, página 271. Enumerando os diversos conflitos que ocorreram na luta pela terra, a citada revista relata a ocupação ocorrida no Ceará no ano de 1985 por 45 famílias armadas de facões e foices, como para justificar a decisão dos fazendeiros em armar os seus empregados e a sua ordem de atirar primeiro e perguntar depois. Além desse conflito que marcou o lançamento do Plano Nacional da Reforma Agrária, são destacados o ato promovido por 400 agricultores no centro de Porto Alegre em 1990, com a depredação de vidraças e a degola de um soldado da Polícia Militar. A marcha que o MST realizou em 1997, com 40 mil pessoas, que realçava o caráter de rebeldia do movimento e suas ações contra a ordem capitalista e a sua base de sustentação, a propriedade privada. A entrevista concedida por um dos líderes do MST, que admitia o recurso à luta armada em determinadas circunstâncias. E, por fim, a revista se referia à ação mais espetacular, promovida pelo movimento ocorrida em 10 de maio de 2000. Vamos ver aqui, ó, foi o que aconteceu em 10 de maio. Numa operação relâmpago e inédita, cerca de 5 mil sem terra ocuparam prédios públicos em 14 capitais. Outros 25 mil realizaram invasões pelo interior e passeatas. Em 3 lugares foram atacadas sedes regionais do INCRA, o órgão do governo federal encarregado da reforma agrária. Em 11, o MST escolheu escritórios do Ministério da Fazenda. Foi uma outra publicação da revista Veja em 2000. Então aqui já foi uma nova tática que o movimento dos sem terra utilizou para chamar atenção para a sua causa, que era a ocupação de prédios públicos. Aqui no estado do Ceará, eles costumam fazer isso quando precisam ter essa visibilidade, né, para as suas causas. Já aconteceu várias vezes deles tomarem posse ali do prédio da Emater Ceará, né, chamada de Ematerce, que fica na Avenida Bezerra de Menezes. Então eles acabam tomando aquele local para forçar o governo a negociar com eles quando eles precisam da desapropriação de alguma de terras ou de alguma outra coisa, tá? Continuando. A reportagem finaliza afirmando que com essas ações no ano 2000, o MST pretendia tomar poder por meio da revolução. Então olha só como é que a revista tratava o MST. Em outubro de 2009, em outra ação que gerou bastante polêmica, militantes do MST dirigindo tratores destruíram plantações de laranja em uma fazenda da empresa Cutrale, no interior de São Paulo.
ocuparam as terras com o objetivo de plantar feijão e milho para a subsistência dos seus acampamentos na região. Os meios de comunicação condenaram com veemência a ação, mas ignoraram a informação de que essas terras pertenciam à União, tendo sido griladas, ou seja, foram invadidas anos atrás pela Cutrale. Então, isso também é outra base da luta do MST. Aqui, se você fosse analisar a notícia logo de cara, você condenaria eles porque um dos discursos do MST é invadir terras improdutivas. Só que ali havia uma empresa que plantava laranjas naquele local. Só que o MST havia descoberto que aquelas terras não pertenciam ao dono daquela empresa. Ele tomou aquelas terras, como é comum no Brasil. No Brasil, é comum que grandes empresários, pessoas ricas, que já são donos de fazendas, de grandes extensões de terras, de grandes latifúndios, eles fazem esse negócio aqui chamado grilagem, que é tomar uma terra que pertence à União, ou seja, pertence ao governo federal, para eles. E eles acabam conseguindo a posse dessas terras, tá? Então, eles foram lá e acabaram com essa produção dessa empresa. Continuando, aqui, ó, um dos maiores produtores mundiais de suco de laranja, contando com a conivência dos governos brasileiros. Então, o governo sabia que aquela terra não pertencia a eles e tinha essa conivência com essa grande empresa, tá? A destruição de pés de laranja, no entanto, chocou grande parte da opinião pública. Podemos, então, diante desses fatos, dizer que o Movimento Sem Terra é uma organização criminosa? Aí a pergunta que o autor coloca aqui para a gente analisar. Como hoje em dia, graças à possibilidade de acesso à tecnologia da internet, todos os estudantes podem recolher informações, voltando aqui, sobre esses e outros acontecimentos que envolveram o MST. Esperamos que o acesso à internet seja uma realidade presente na sua escola, né? A gente sabe como é complicado o acesso à internet na nossa escola. Tem acesso? Tem, mas muitas vezes ele não é muito democrático, muitas vezes ele não funciona, né? Então, a gente tem até a oferta da internet, mas o laboratório tem poucos computadores, então isso aqui é outra luta que a nossa escola tem que participar para que todos tenham esse acesso, tanto na escola e também agora no período de pandemia em casa. Continuando, confrontando as posições conflitantes ou divergentes, propomos como sugestão para um trabalho de pesquisa chegar a um posicionamento. Afinal de contas, as ações do MST são legítimas ou são criminosas? Quem tem razão? As lideranças do movimento ou os proprietários de terra? Qual é o papel desempenhado pelos meios de comunicação em relação ao problema de terra no Brasil? Tá? Então, isso aqui é uma reflexão que vocês têm que chegar a partir das pesquisas de vocês. Não cabe a uma revista como essa daqui simplesmente dizer que é um movimento criminoso. Vocês é que têm que analisar se esse movimento e essas táticas de luta que eles têm são legítimas ou se são criminosas. Ou se esses donos de terras que fazem a grilagem de terras, que também são criminosos. Será que não são eles que são criminosos por tomarem terras que serviriam para pessoas pobres poderem plantar e colher? A gente precisa dessa reflexão, tá? Continuando. O que as grandes empresas de comunicação quase nunca destacam é a quantidade de assassinatos de trabalhadores rurais ocorridos em conflitos de terra, de luta pela terra. A título de exemplo, segundo o levantamento da Comissão Pastoral da Terra, somente no ano de 2012 ocorreram 1.067 conflitos, com 36 assassinatos e 77 tentativas de assassinato, 88 agressões e 296 ameaças de morte. Esses números mantêm uma certa regularidade macabra no país, ano após ano. Então, isso aqui foi retirado de um trecho desse livro, tá? Você tinha conhecimento dessa informação? Não? Então, procure fazer um levantamento a respeito
pesquisando também sobre lideranças assassinadas ao longo da história da luta pela terra, como foram os casos de Margarida Maria Alves, em Alagoa Grande, na Paraíba, em 1983, do padre Josimo Tavares, em Imperatriz, no Maranhão, em 1986, e da missionária norte-americana Dorothy Stang, em Anapu, no Pará, em 2005. Tá? Aqui a gente tem a legenda aqui, capa do cordel em homenagem a Margarida Maria Alves, lançado por ocasião da luta pela punição dos culpados pelo seu assassinato, que em 2013 completou 30 anos. Tá? Ela foi assassinada nos anos 80, eram as pessoas que lutavam por essa questão de terras para os mais pobres. E aqui também a missionária Dorothy Stang, né, que era uma missionária que ela vinha para a floresta amazônica para ajudar as pessoas que estavam sendo perseguidas pelos madeireiros e ela acabou sendo assassinada. Continuando. Devemos destacar, por fim, que o MST não é um movimento isolado de outros setores da sociedade, pois desenvolve diversos projetos na área de formação política e educacional, muitos deles em parceria com universidades públicas brasileiras e com a UNICEF, United Nations Children's Fund, que é o Fundo das Nações Unidas para a Infância, que é uma agência da ONU, Organização das Nações Unidas, voltada para a defesa dos direitos e do pleno desenvolvimento das crianças. Então é interessante como é que uma organização que, segundo alguns meios de comunicação, é tão criminosa que muitos dos seus programas educacionais e de alimentação, eles têm parceria com o UNICEF, que é um fundo das Nações Unidas. Será que o UNICEF não vê que eles são criminosos? Tá? Então, vamos parar para pensar sobre essa questão aqui. E vamos lembrar também, quem já era aluno aqui, acho que foi o ano passado, a gente teve uma palestra de membros do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Caucaia, aqui na nossa escola, e muitos desses membros também faziam parte de assentamentos do MST e mostraram como lá eles fazem essa questão da produção artesanal de alimentos, tá? Da questão de alimentos feitos de maneira orgânica e como esses alimentos abastecem, inclusive, escolas da nossa região com alimentos de qualidade, tá? Continuando, galera. Aqui, no outro lado. Além da preocupação com a educação, o MST também promove a formação técnica dos assentados, com o objetivo de proporcionar o aumento do poder aquisitivo das famílias dos militantes do movimento. O exercício dessas parcerias, porém, também é acompanhado pelas mesmas polêmicas citadas anteriormente. Como os proprietários de terra e os meios de comunicação denunciam o MST como uma instituição criminosa e ilegal, o movimento não poderia, no entendimento deles, receber benefícios governamentais de qualquer tipo e utilizar recursos públicos, ainda por cima, sem fiscalização da sociedade. Nesse sentido, ainda em março de 2010, parlamentares de alguns partidos de oposição procuravam instalar uma comissão parlamentar de inquérito, chamada de CPI, no Congresso Nacional, com o objetivo de averiguar as verbas recebidas pelo movimento e denunciar as suas relações com o governo Lula, 2003 e 2010. A gente tem que lembrar, galera, que de 2003 a 2010, tá? O governo do PT, né, estava a cargo do governo federal. E o Partido dos Trabalhadores sempre teve uma relação bem próxima do movimento dos sem terras. E durante esse período, ele sim chegou a contar com algumas verbas governamentais para eles desenvolverem alguns dos seus projetos, tá? O que a gente pode imaginar que no exato momento que a gente está vivendo agora, que é o governo do presidente Bolsonaro, né, que começou em 2019, isso não está ocorrendo, justamente por causa dessa separação ideológica que esse movimento aqui tem com a vertente do atual presidente. Então, nesse período aqui, quando ela fala em parlamentares de oposição, são justamente parlamentares que pensam como o atual presidente. Então, nesse período, eles fizeram uma CPI para investigar se havia alguma irregularidade
nessas verbas que eram passadas para o Movimento do Sem Terra pelo governo federal, tá? Continuando, como se pode perceber pelo que escrevemos, trata-se de uma história que, da mesma forma como a luta pela terra no Brasil, está muito longe de terminar. Continuando aqui, ó. Sociologia e a questão da terra no Brasil. Neste capítulo, nos preocupamos em apresentar informações gerais sobre o modelo de concentração de terras implantado historicamente em nosso país pelas classes sociais dominantes, que, mesmo sob o ponto de vista do desenvolvimento capitalista, resultou em um projeto politicamente conservador. Afirmar isto significa o entendimento de que a não realização de uma reforma agrária durante os séculos de nossa história significou uma opção por um modelo de capitalismo atrasado, dependente e subalterno em relação aos interesses do capital internacional. Mas o que isso tem a ver com os que moram nas cidades? Então, o autor aqui ele coloca que tudo isso que a gente leu até agora, nessa questão histórica até esse momento, ela foi uma escolha dos governantes brasileiros, tá? Eles fizeram uma escolha por esse capitalismo atrasado que faz com que nós sejamos subalternos de relações com o capital internacional. O que isso quer dizer? Quer dizer que nós estamos toda hora ainda, por exemplo, é a relação que a gente consegue ver agora muito claramente, como o governo brasileiro ele é subserviente ao governo americano. Tá? Isso não é uma coisa de agora. Ela já existia há muito tempo na história do Brasil, em que esse capitalismo aqui brasileiro, que não optou por fazer uma reforma agrária, de dar uma justiça social para as pessoas e com isso uma melhor distribuição de renda, fez com que essa concentração de renda ficasse nas mãos de poucas pessoas que enriqueceram e todo esse processo aqui faz com que as desigualdades no Brasil só aumentem, tá? Então vamos continuar aqui. Entre as consequências da opção por esse modelo, podemos citar não só a manutenção da condição da pobreza entre os camponeses brasileiros, como as migrações contínuas do campo para as periferias das cidades, levando ao inchaço das regiões metropolitanas, com a multiplicação de favelas, a ocupação desordenada do espaço urbano e o aumento da violência. Então ele coloca aqui que a estrutura urbana, a estrutura das cidades hoje em dia, né, já de décadas para cá, ela é muito causada por esse processo, em que você faz com que as pessoas no campo fiquem cada vez mais pobres, essas pessoas migram para as cidades já estão inchadas, elas não aguentam mais tanta população e muitas delas acabam se alocando nas regiões metropolitanas. Por exemplo, Caucaia, que é a nossa cidade, né, a região metropolitana de Fortaleza. Ela está tendo agora uma franca expansão nos últimos anos, porque simplesmente não há mais, Fortaleza não tem como mais crescer e conter a quantidade de pessoas que tem lá. Então, por exemplo, muita gente está vindo de Fortaleza morar em Caucaia, em Maracanaú, nas chamadas regiões metropolitanas. E gente que vem do interior também fugindo da pobreza, tá? Então, continuando aqui, ó. A ausência de políticas públicas adequadas contribui para o agravamento da questão social brasileira, onde a situação do uso e da distribuição da terra é um dos elementos mais importantes e que precisa constar em todos os debates sobre o presente e o futuro do nosso país. Só que, infelizmente, esse é um debate que ele não acontece. Essa questão da reforma agrária, da distribuição mais justa de terras no Brasil, ela não acontece. A grande maioria da população ela não tem nem uma pequena propriedade privada. A maioria das pessoas no Brasil vive em cidades e mora de aluguel. Tá? Continuando, achamos importante destacar o processo de organização dos trabalhadores do campo na luta contra um modelo altamente concentrador e excludente, mesmo sob a perspectiva capitalista. Então, o autor coloca aqui que mesmo no capitalismo, que existe em vários países do mundo, esse capitalismo aqui brasileiro ele é ainda mais excludente e ele ainda mais aumenta essa divisão
na separação de renda aqui no país, tá? Assim, nos preocupamos em apresentar o MST como um exemplo da luta e da organização dos trabalhadores rurais, que se articula com as lutas urbanas, mas cujas ações geram inúmeros conflitos no campo e produzem polêmicas de peso em diversos setores da sociedade brasileira. Então, ele coloca aqui que o exemplo do MST é um exemplo de luta. Agora, as táticas que eles usam realmente acabam gerando muita controvérsia, mas que é um movimento de luta para tentar forçar com que essa reforma agrária, que é meio que consenso entre as pessoas que têm um mínimo de bom senso aqui no Brasil, de que essa reforma agrária ela deve ser feita. O grande problema é que a gente tem que imaginar que uma reforma agrária no Brasil ela precisa ser aprovada pelo Congresso. E o Congresso ele é comandado por uma bancada chamada bancada ruralista, ou seja, os grandes donos dos latifúndios aqui no Brasil, eles comandam o Congresso Nacional. Então, como é que esses caras vão aprovar uma reforma agrária, uma lei, para cortar da própria carne, para tirar das suas grandes extensões de terra e fazer uma divisão mais igualitária entre as pessoas? É muito complicado a gente imaginar isso acontecendo, tá? Continuando aqui, galera, ó. Um exemplo nesse sentido pode ser encontrado nas condenações que o MST tem recebido em algumas instâncias do Poder Judiciário, interpretadas como tentativa de criminalização do movimento social. No campo de estudo da sociologia, o investimento em pesquisas sobre esse tema é entendido como parte da sociologia rural, disciplina presente em diversas universidades públicas brasileiras. Em termos gerais, podemos dizer que a sociologia rural é o estudo da organização social do camponês, termo que significa homem do campo, derivado do latim campus. Sujeito que se diferencia do homem da cidade, em função do seu contexto social e histórico específico. Específico das sociedades rurais em geral, ou ainda o estudo do modo de vida rural e a natureza das diferenças rurais e urbanas. Continuando aqui. Nesses estudos, tem especial destaque as mudanças sociais provocadas pela penetração do modo de produção capitalista no campo, com as suas opções pela monocultura e pelo latifúndio, ou pela modernização tecnológica e mecanização das lavouras, assim como a implantação de empresas multinacionais e do agronegócio, e o papel assumido pelo Estado nesse processo. Quando ele fala dessa modernização e mecanização do campo e do agronegócio, a gente pode tomar como exemplo a plantação de soja. A plantação de soja no Brasil, ela ocupa vários quilômetros de extensões de terra, né? E ela vai naquele modelo que parece o modelo da colonização, que é a monocultura. Grandes extensões de terra produzindo apenas soja. A diferença é que hoje, com a mecanização, você precisa de poucos funcionários. Então, eles têm lá aquelas máquinas, aquelas grandes colheitadeiras, que fazem o trabalho de centenas de funcionários, centenas de trabalhadores do campo. E esse processo está aumentando ainda mais a desigualdade no campo, porque são unidades produtoras que precisam de poucos trabalhadores. Então, aumentando cada vez mais o lucro do dono da terra e diminuindo a quantidade de trabalho para os camponeses. Continuando. Então, como se pôde perceber neste capítulo, a questão da terra no Brasil não se trata de um assunto menor, menor neste país, cada vez mais urbanizado ou que diga respeito apenas a quem vive no campo ou que vivencia os conflitos apontados no texto. O que você pensa a respeito, tá? Então, a gente tem aqui, galera, o final aqui desse capítulo, tá? A gente precisa ler esse capítulo com cuidado, com calma, para chegar às conclusões aqui que o autor coloca, né? O que vocês devem chegar. O autor aqui ele não deixa claro a sua posição e ele deixa mais aberto aqui para que vocês cheguem às suas próprias conclusões, tá?
Então, eu quero que vocês leiam esse capítulo, leiam essa parte aqui que fala da interdisciplinaridade, né? Que vai falar sobre conversando com a química, tá? E vamos fazer as atividades propostas para esse capítulo. Elas vão ficar lá na nossa turma do Google Class, ok? Então, vamos fazer as atividades e lembrando, esse conteúdo aqui vai cair na nossa prova, que vai ser a prova do segundo bimestre, tá? Então, vocês vão ter que ler e estudar isso aqui, ok? Então, vamos ficando nessa aula por aqui, galera, e a gente volta na próxima aula. Tchau!